Olá amigos da Rock Content, bem-vindos a mais um episódio de Conteúdo e Marketing, sua aula de marketing de conteúdo. Hoje eu vou falar de um tema que vocês provavelmente já escutaram falar várias vezes, que é SEO. O que é SEO? SEO é Search Engine Optimization, ou seja, otimização para motores de busca. De onde surgiu? Desde que o Google existe, ou motores de busca existe, eles possuem várias regras que eles usam para determinar se o seu site vai aparecer em primeiro, ou em décimo, ou em centésimo. E todos nós sabemos que aparecer em primeiro lugar do Google é extremamente valioso, principalmente para aquelas palavras-chave que têm algum valor para o seu negócio, certo? Vou falar aqui rapidamente o quê? Como a gente faz o SEO, muito de leve, como é a história do SEO e por que ele é importante para você e algumas dicas básicas. O SEO significa você otimizar o seu site, on-page, e os relacionamentos que o seu site possui, off-page, para você ranquear melhor. O que você faz de ranqueamento on-page? Você tem o lado técnico, que é o HTML do seu site, ele está bem estruturado, ele está limpo, a URL lá, o endereço, ela está clara, ela está usando palavras ao invés de uma série de códigos. O tempo de carregamento, se o seu site é responsivo ou não, ou seja, se ele adapta bem para celulares, entre milhares de outras coisas. O Google hoje ele leva em conta, sempre na verdade, leva em conta centenas de coisas como fatores de ranqueamento. Isso aqui são alguns do ponto de vista técnico. E o ponto de vista de conteúdo, porque não basta você só escrever o conteúdo. Conteúdo é a parte mais importante, porque não adianta de nada você só olhar a parte técnica. Mas não adianta de nada, não diria de nada, mas você está perdendo uma grande oportunidade se você não fizer seu conteúdo pensando em SEO. Por exemplo, quando você está montando a estrutura do seu texto, use cabeçalhos. Cabeçalho 1, cabeçalho 2, é completamente diferente de você pegar e colocar em negrito e fonte grande. Isso mostra a estrutura real do seu texto para o Google, para você saber quais palavras-chave estão sendo valorizadas, quais estão aparecendo no título, no cabeçalho. Pensar nas palavras-chave. A ideia de palavra-chave mudou muito durante a história do Google, mas quando você está escrevendo um texto, tem que saber assim, ok, quem vai ler esse texto, quem vai procurar por esse texto no Google, qual que é a intenção dele, o que ele quer descobrir, qual dúvida ele está tirando. E pensar, ok, se ele tem essa intenção, qual palavra ele pode usar? E você usar isso para ranquear para os termos que interessam a você e seu negócio. Fazer links, fazer link interno, fazer link para outros posts, para falar assim, olha, eu estou escrevendo aqui, mas esse termo eu expliquei em outro post, o que ajuda as pessoas a navegarem e ao Google também valorizar suas páginas de acordo com as palavras-chave que você usa na linkagem interna. Link externo também. A pessoa vai sair do seu site? Vai, mas valoriza. O Google entende que se você está passando uma fonte confiável de conteúdo para ele, você fala assim, ok, esse site é bom. Ele está realmente preocupado em trazer valor para quem está lendo. Ok? Um pouco da história do Google que é interessante. Porque quando você fala nisso aqui, você pensa, putz, então quer dizer que eu posso usar várias palavras-chave, colocar lá, repetir a palavra-chave várias vezes que eu vou ranquear para ele? Isso já aconteceu muito tempo atrás. Como é que o Google funcionava? E funciona até hoje, mas agora de uma maneira muito mais inteligente. Ele servia como se fosse um índice, aquela tipo assim, de um... Como é que fala? Ali a referência de um livro, que é assim, olha, eu aprendi isso aqui em tal lugar. Só que ele olhava a relação de links. Se minha página recebeu vários links de outras páginas, significa que o meu conteúdo deve ser bom. Se minha página recebeu o link de uma página séria, tipo assim, uma página famosa, uma página do governo, ele passava o que eles chamavam de reputação para falar assim, ok, essa página deve ser boa. Era mais ou menos assim, uma maneira bem simples. Só que é óbvio que quando as pessoas descobriram isso, começaram a usar de táticas aí tentando burlar, né? Vendendo links, distribuindo vários links em milhares de sites próprios, apontando para um site que eles queriam ranquear. O Google, no início, ele não era muito inteligente. Ele realmente deixava enganar por isso. Você podia ranquear bem só conseguindo vários links. Ou, por exemplo, otimizando para palavras-chave muito específicas. Por exemplo, como gravar um vídeo. Aí você queria ranquear para isso. Aí você lá e fazia um vídeo, um texto. Como gravar um vídeo, repetir essa palavra várias vezes. O povo falava de densidade de palavra-chave, quantas vezes você ia repetir. Isso tudo já não existe mais. Mas os resquícios, à medida que o Google foi aprendendo,
ainda tem muita relação, só tem que entender o quê? O que o Google quer? O Google antes funcionava de maneira estrutural, que era isso, ele batia seu texto, contava a palavra-chave, contava quantos links, ele era meio burro, por assim dizer. Mas ele foi melhorando, melhorando e melhorando, e se tornando cada vez mais semântico, ele entende contexto. E para isso acontece o que a gente chama de atualizações de algoritmo do Google, que ele lança algumas grandes de vez em quando. As 3 mais famosas recentes são o Panda, que ele acabou com todos os conteúdos de baixa qualidade. Por exemplo, escrever um texto pequenininho, rápido, que não tem valor nenhum, mas foca muito em palavra-chave, o Google ficou muito inteligente nesse momento aqui. O Pinguim, em que o Google falou, olha, esses links artificiais, se você pegar seu blog, criar 10 mil links e vir para cá para ranquear, agora a gente ficou esperto o suficiente para saber que isso é falso e eu vou te penalizar. Penalizar no Google é grave, você vai lá, você some, se você não existe no Google, você não existe na internet. O Hummingbird, que foi uma das últimas atualizações, foi uma das mais legais, que foi quando o Google começou a entender a questão semântica. Ele sabe que se eu estiver falando um texto de caminhão e a palavra baú estiver lá, ele sabe que eu estou falando um caminhão-baú. Mas agora, se eu estiver falando de casa, de velharia e a palavra baú estiver lá, a mesma palavra, pode estar separada de tudo. Ele consegue entender que a intenção ali é falar de um baú mesmo, aquele, sei lá se aquele é um móvel, do que se trata. Ok? Então o que o Google quer? Cada vez mais ele quer se aproximar do que o leitor, do que a pessoa que está buscando quer. Ele está querendo se aproximar cada vez mais. Cada vez mais o motor de busca, ele quer entender assim, qual é o conteúdo relevante para mim? Isso é muito importante hoje, quando você está trabalhando com SEO, ok? Então, o foco hoje seria você fazer conteúdo útil para seu público, tá? Você não vai esquecer SEO, SEO ainda é importante. Mas se você não faz um conteúdo de qualidade, suas chances de ranqueamento são muito pequenas. Se você faz um conteúdo que é 100% SEO, suas chances de ranqueamento são pequenas. Isso funcionava há muito tempo, aqueles conteúdos que tinha um tempo atrás, você podia fazer um conteúdo que não fazia o menor sentido. Desde que ele tivesse as palavras-chave certas, uma quantidade de links certa, era tipo uma ciência do SEO que a gente chama de Black Hat, que é tentando bular as regras, você conseguia ranquear. Hoje é muito pouco provável. E mesmo que você ache algum tipo de hack, alguma técnica para burlar o Google e ranquear bem, pode contar com isso que daqui a alguns meses, anos, que seja, seu site vai ser punido. Então não é uma estratégia de longo prazo. Então nunca faça isso para o seu negócio. Do outro lado, também você não pode fazer nada de SEO. Porque se você estiver fazendo nada de SEO, você diminui drasticamente as chances de você ranquear bem na busca orgânica. O que é fazer nada de SEO? É falar assim, eu vou escrever meu texto. Eu quero escrever isso e vou escrever do jeito que for, porque eu acho que é bacana e não se preocupar. Não. Você tem um negócio, você tem que pensar, ok, vou fazer uma pesquisa de palavra-chave. Como é que as pessoas estão procurando pelos termos ali do meu mercado? Como eu posso ranquear? Uma vez que eu entendo os termos, aí tem vários softwares, tem o Google Keyword Planner, tem o SEMrush, são softwares de serviço que te ajudam com isso. Na hora que você sabe os termos que as pessoas estão buscando, na hora que você entende a intenção delas, você pode fazer um texto em cima disso. E faça naturalmente, você não precisa tentar ali calcular quantas vezes está repetindo a palavra-chave. O Google está fazendo esperto, mas você sabe que você está direcionando para as buscas que as pessoas têm, para a dúvida que as pessoas têm. Aí na hora que você for montar também, seu site tem que estar tecnicamente bem feito, você tem que estar usando os cabeçalhos, H1, H2, tudo isso, buscando o link, buscando ali backlinks, né, que é pessoas que linkam para você. Desde sempre esse é um dos fatores mais importantes, se não o mais importante de ranqueamento, mas não adianta fazer isso artificialmente. Você tem que ir lá, achar pessoas que têm um público parecido, conseguir ali ganhar um link deles, porque você escreveu um guest blog bacana, porque você mostrou para ele, a pessoa gostou e às vezes fez uma análise do seu site, de algum conteúdo seu, ok? Então, o que você tem que aprender de mais importante em relação ao SEO é o seguinte, ele continua relevante, mas cada vez mais o foco é você escrever, criar um conteúdo relevante e de qualidade para o seu público. O que você tem que saber é fazer o SEO bacana, fazer o SEO de qualidade para, se agora que eu vou escrever para o meu público, qual que é o melhor tema que eu vou escrever? O que eles mais querem saber? O que eles mais buscam no Google? Isso vai te ajudar demais a ranquear bem. Depois disso, você faz um trabalho de link building,
né? Depois disso faz um trabalho de divulgação, redes sociais, o que seja, que aí você aumenta bastante sua chance de ganhar ali aquele famoso primeiro lugar no Google, que vale muito e que pode trazer aquele tráfego qualificado que vai te ajudar a gerar negócios. Espero que tenha gostado, isso foi uma aula introdutória. Nos vemos na próxima aula de SEO para te falar alguns termos mais avançados. Então até a próxima, até mais.